Qual time grande vai ser rebaixado nessa temporada, cara? Eu vou falar 4 times que estão dando mole nesse início de 2025. Tem time gigante envolvido aí no meio. Todo ano tem aquele time grande que começa o Brasileirão prometendo brigar lá em cima e quando a gente percebe, tá lá na zona do rebaixamento. Esse ano a coisa tá feia pra alguns times. Vamos ver quem é que vai cair, quem é que vai brigar pra não cair, né? Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja muito bem-vindo ao Torcedorismo, cara, que a gente fala sobre o futebol brasileiro, analisa o momento de todos os clubes do futebol e hoje o assunto é polêmico, meu irmão, então, cara, prepara o seu dedo aí, mas não me xinga nos comentários, cara, pelo menos não me xinga, vamos conversar sobre futebol, vocês sabem, né, que direto vocês discordam de mim nos comentários e é isso que eu quero, cara, a gente trocar ideia nos comentários, é isso, mas não me xinga não, tá? A gente vai analisar aqui times grandes que estão em situação complicada, mas, cara, às vezes você nem tá vendo isso ainda. É a minha análise. Eu vou expor as minhas opiniões aqui. Você pensa e vê se você concorda ou não. Tem time que já tá dando sinais claros de que tá ruim a situação, o planejamento não tá bom. E tem times que estão com uma maquiagem por cima ali, que ninguém tá vendo ainda, mas que pode dar ruim. Mas antes de começar, você já sabe, né? Já se inscreve no canal para não perder nada sobre o futebol brasileiro. A gente tá na missão aí de bater 80 mil inscritos. Será que esse ano a gente consegue os 100 mil, cara? Meu irmão, só falta você se inscrever aqui. As lives vão começar essa semana, inclusive agora, tá? Vai ter live pra gente criar a nossa liga no Cartola. Não sei se você joga Cartola, mas vai ter a live pra gente criar a nossa liga no Cartola. Vou montar o time junto com vocês. Então se inscreve e ativa o sininho para não perder essas lives que eu vou tentar fazer ao final de cada rodada aí de Série B e de Série A. Se inscreve, meu irmão, o canal vai crescer muito nessa temporada. Então vamos logo pro primeiro time, tá? Que eu acho que, cara, tem muita probabilidade de dar ruim nessa temporada, tá? O que eu vou dizer aqui não quer dizer que o time vai cair, não quer dizer que o time com certeza vai brigar contra o rebaixamento, porque eu não sou também Deus, né? Longe disso, não sou vidente. É uma análise de que pode dar ruim o planejamento desse time, tá? O primeiro que tá numa situação preocupante, na minha opinião, tá? Que é aquele time ali que, meu irmão, as pessoas nunca imaginaram que ia brigar pra não cair nessa temporada, mas tá dando ruim, na minha opinião, já. É o Grêmio. Você gremista, eu sei, cara. Não me xingue, tá? Você vai entender o que eu tô falando. Os números do Grêmio contra times de Série A. O Grêmio chegou na final do Campeonato Gaúcho, perdeu pro Inter, ok, foi vice-campeão gaúcho. Mas os números contra times de Série A nessa temporada, tá? Juventude e Inter foram os times que o Grêmio enfrentou de Série A. Enfrentou o Juventude 3 vezes, uma na fase de classificação e 2 nas semifinais do Gaúcho. Perdeu 2 jogos e venceu 1, que foi aquele jogo super polêmico na segunda semifinal, segundo jogo da semifinal. Acabou eliminando o Juventude nos pênaltis, porém perdeu 2 jogos e venceu só 1. Pro Inter, também enfrentou 3 vezes, conseguiu 2 empates, 1 na fase de classificação e 1 naquele jogo derradeiro que o Inter já tava com a vantagem debaixo do braço e teve a derrota na arena do Grêmio, na ida da final por 2-0, em que o Grêmio tomou um baile do Inter, né? Então assim, tem um técnico recém-chegado no Brasil, tá treinando pela primeira vez um time brasileiro, né? O Gustavo Quinteiros, que foi o técnico do Vélez, ganhou o Campeonato Argentino no ano passado, chegou ao Grêmio. Sua primeira passagem pelo futebol brasileiro, ou seja, quem conhece aqui o canal, quem me segue já sabe. Treinadores que nunca treinaram no Brasil tendem a ter dificuldades na sua primeira temporada. A gente já tem um técnico, na minha opinião, que está se ambientando no futebol brasileiro. Não vou dizer que o cara é despreparado, longe disso. Porém, ele não sabe ainda a total dimensão de um Brasileirão. E no Campeonato Gaúcho, ele já me parece meio perdido, tá? Se a gente for contar a Copa do Brasil, que pra mim são os sinais mais alarmantes, tá? O Grêmio passou pra terceira fase, mas a que custo, né? Na primeira fase enfrentou o São Raimundo, tá? Lá de Roraima, empatou em 1-1 com gol no último minuto e venceu nos pênaltis, eliminou o São Raimundo. Na segunda fase pegou o Atlético, tá? Também foi em São João del Rei esse jogo, né? Na casa do Atlético, time mineiro da segunda divisão do Brasil, né? O São Raimundo tá na 4ª divisão. O Atlético tá na 2ª divisão, ok, melhorou. E também foi pros pênaltis, cara. Foi um 3-3, tomou 3 gols do Atlético. Então assim, cara, eliminou nos pênaltis também. Esse pra mim é o sinal de alerta maior que nós temos aqui. É um sinal de alerta gigante pro Grêmio. O Grêmio que tem um time ali titular, né? Que a gente pode dizer Thiago Volpe, João Pedro, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Aí tem o Cuéllar, recém-contratado, o Vila Sante, que pra mim é o grande jogador
do Grêmio nessa temporada. Tem o Christian Oliveira, o Cristaldo, o Monsalve, que tá jogando muito também, e o Bright White. Tem 3 jogadores que chamam atenção pra mim aí, Vila Sante, Monsalve e o Bright White. Porém, o time do Grêmio não está encaixando. E eu quero saber de você, cara. Você acha que o Grêmio vai brigar contra o rebaixamento ou em determinado momento esse time do Quinteiros vai engrenar? Comenta aqui embaixo, bora debater, porque essa campanha do Grêmio tá preocupante nesse início, tá? Agora o segundo time é um time que já passou por perrengue muitas outras vezes, né? A gente vai falar agora do Vasco, Vasco da Gama, que já escapou do rebaixamento por pouco nos últimos anos, né? Mas parece que dessa vez a sorte do Vasco tá acabando, né? Não tem jeito, né? Ou o time encaixa ou vai dar ruim. Mas só que o time do Vasco não está encaixando. Contrataram o Carille, a torcida tá perdendo a paciência. A torcida do Vasco, que é uma das torcidas mais apaixonadas e engajadas que eu conheço. Eu sou tricolor, mas eu respeito demais a torcida do Vasco. É meu rival, mas a torcida do Vasco é uma das mais brabas que tem no nosso país. E tá perdendo a paciência, tá deixando de ir aos jogos e a diretoria não tá conseguindo reforçar esse elenco do Vasco à altura de uma Série A, tá? O Vasco foi eliminado no Campeonato Carioca pro Flamengo em 2 jogos de semifinais e 2 jogos constrangedores, que o Flamengo parecia que faria os gols na hora que quisesse, né? Perdeu 3 vezes pro Flamengo nessa temporada, tá? 2 na semifinal e 1 na fase de classificação. Perdeu pro Fluminense também num jogo em que foi amplamente dominado na fase de classificação. E conseguiu vencer o Botafogo, aquele Botafogo despernado, sem treinador, sem reforços, mais pra lá do que pra cá, mas venceu o Botafogo, né? Não vamos diminuir. Venceu um time de Série A nessa temporada. O time do Vasco, né? Base é Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton. Aí Hugo Moura, Jair, Tietê, Coutinho, Ryan e Verrete. A gente vai falar dos 3 reforços mais recentes do Vasco, né? Que podem ser titulares, né? Nuno Moreira, o Lloyd e o Garré. Esses 3 jogadores têm sim possibilidade de serem titulares, o Lloyd inclusive já foi, o Nuno também, o Garré deve ser. Porém, cara, esses reforços não inspiram, é o que eu falei, não tem reforços à altura de uma Série A, cara. O próprio Edmundo, ídolo do Vasco, falou aí recentemente, né? Falou que o Vasco foi ao mercado, né? Isso foi o Edmundo que falou, não sei o que eu tô falando não, tá? O Vasco foi ao mercado e trouxe 3 reforços fracos. Um do Casa Pia, outro do pior time da Turquia e outro de um dos piores times da Rússia. Então, o Edmundo ficou bolado com isso. Ele apoiou muito a candidatura do Pedrinho, por exemplo, e tá super crítico. O Vasco tá naquela onda ali de problemas também políticos, né? Nos últimos 5 anos, olha os últimos 5 anos do Vasco, cara. O Vasco caiu em 2020, jogou a Série B em 21 e 22, brigou para não cair até a última rodada em 2023. E ano passado foi melhorzinho, passou um certo perrengue, em determinado momento estava na zona do rebaixamento, mas se salvou um pouco antes ali do rebaixamento. E essa bagunça política ali com a 777, o Vasco declarando falência, a 777 querendo voltar ao controle do Vasco. Cara, tá um caos dentro de campo, fora de campo, e uma hora essa conta chega. Você acha que esse ano o Vasco escapa de novo ou vai voltar para a Série B? Comenta aqui embaixo o que você acha, porque agora a gente vai falar de um gigante que se acha imune nessa temporada, mas tá dando muito mole, tá? Segura essa, meu irmão, porque esse aqui vai dar treta. Já tô até falando que pode ter gente que fique bolado comigo. Esse time gigante aí, cara, tá com muita mídia nessa temporada, tem uma torcida apaixonada, mas que, na minha opinião, tá jogando um futebol fraco para nível de Série A. É um elenco caro e que não entrega, cara. O treinador tá completamente perdido, a campanha tá pior do que muita gente tá percebendo, tá? Tá maquiado esse time e precisa abrir esse olho agora, tá? É o Santos. Tô falando do Santos, é um time que veio da Série B, ou seja, precisou reestruturar o seu elenco inteiro, precisa reentrosar todo mundo, mudou a forma de pensar, né? Os jogadores que jogavam a Série B não vão conseguir desempenhar do mesmo jeito na Série A, né? Ou seja, não vão conseguir destruir os seus adversários. O Santos nem destruiu ninguém na Série B, porém, não vão conseguir dominar os jogos como dominavam na Série A. Por isso o Santos reformulou muita gente. Trouxe o Neymar, que é a mídia gigantesca que inseriram ali no Santos. O Neymar que deve ficar só até junho e inclusive tá machucado, né? Tá mais focado em se recuperar para sua carreira do que em jogar, desempenhar no Santos, né? O foco do Neymar é se recuperar para poder jogar a Copa do Mundo do ano que vem e sair no meio do ano, né? Então assim, jogadores caríssimos, por exemplo, trouxe o Rollheiser, trouxe o Tiquinho Soares e que não estão dando resposta nesse momento e não deram no momento certo, que seria ali a semifinal do Paulista. A campanha no Paulista foi ok, tá? Porém, não conseguiu fazer frente para os times grandes de Série A, os seus grandes adversários. Perdeu para o Palmeiras, perdeu do Corinthians 2 vezes, venceu o São Paulo ali naquele jogo na Vila Belmiro, né? Um dia depois da apresentação do Neymar.
Foi bem contra o Bragantino, que é um time de Série A também, porém o Bragantino na semifinal ali do Paulista, nas quartas de final do Paulista, né? O Bragantino é um dos piores times da Série A desse primeiro trimestre. O Bragantino precisa melhorar muito para conseguir fazer alguma coisa na Série A, porque já é um dos times nesse momento que para mim vai brigar para não cair. O Santos conseguiu vencer pelo menos esse time com uma certa tranquilidade, venceu o Bragantino com uma certa tranquilidade. Porém, cara, essa situação aí de Neymar, fica ou não fica, isso pode conturbar um pouco ali a situação do elenco do Santos, do futebol do Santos, da concentração, do trabalho do Santos, né? Talvez o Neymar tire um pouco o foco da situação do Santos. O treinador do Santos, que é o Caixinha, já tá meio que pendurado ali no cargo, né? O Santos começou muito mal a temporada, a torcida queria a saída dele, ele melhorou um pouco o time, mas também nada muito absurdo. Então, assim, o início ruim de Brasileiro pode decretar já a demissão do Caixinha. E aí começa-se um trabalho tudo de novo. E a gente sabe que esse é o manual da queda para a Série B, né? Então assim, você já viu esse filme antes, um time gigante que tá com um elenco estelar e que acha que nunca vai cair, quando percebe já tá lá na zona do rebaixamento, né? Você acha que o Santos pode entrar na zona do rebaixamento, brigar para não cair? Ou você acha que eu tô viajando aqui? Quero saber sua opinião aqui nos comentários. O time base do Santos hoje, né? É o Brazão no gol. Aí tá jogando com 3 zagueiros o Caixinha, né? Tá com Basso, com o Zé Ivaldo e com o Luan Pérez, tá? O Zé Ivaldo, inclusive, pelo amor de Deus, né? Titular no Santos na Série A, é brincadeira, né? Aí tá com o Léo Godoy na direita. Aí tá jogando com Pituca e Tomás Rincon, né? A gente não sabe se o Rollheiser vai entrar no lugar de um deles, né? Ou se vai entrar no lugar do Tassiano. Pode ser também que o Rollheiser entre no lugar do Tassiano. Mas, no momento, Pituca, Rincon, Neymar no meio com Guilherme, Tiquinho e Tassiano. Provavelmente o Rollheiser entra no lugar do Tassiano. É um time competitivo, mas e o banco do Santos, né? Qual é o banco do Santos? Não tem um banco muito estelar, né? Tem ali ainda o Soteldo nesse time que também pode brigar por essa titularidade ali com o Rollheiser e com o próprio Tassiano. Tem um bom time, tem bons valores. Tem o Neymar, cara, que é o disparado melhor jogador do Brasil, porém está em baixa. Mas eu acho que esse momento do Santos está sendo maquiado pela mídia, que é o Neymar. Então, acho que quando o Santos se vir sem o Neymar, pode estar no momento conturbado. E o quarto time é o time grande que é teimoso. Tô até de luto aqui, porque sim, pra mim o Fluminense corre o risco. Você, torcedor tricolor, cara, tu vai concordar com o que eu tô falando, não é possível. Cara, pode ser... Lembrando, os 4 times que eu tô falando aqui, pode ser que briguem contra o rebaixamento, tá? Sempre tem um time grande que briga pra não cair. Talvez um desses brigue, seja eles. E o Fluminense, cara, tudo bem. Por que eu tô falando que o Fluminense é teimoso? Mudou o perfil de contratação, né? Quando o Diniz saiu, só contratava jogador mais velho, mais experiente, mas que tinha um grande talento, por exemplo, Douglas Costa, Renato Augusto, Felipe Melo. Esse era o perfil de contratação da diretoria do Fluminense, né? Pegava os caras muito bons, craques, mas já em fim de carreira, então os caras vinham, eram mais baratos e tudo mais. Mudou o perfil de contratação. O Fluminense agora tá contratando jovens joias do futebol sul-americano. Trouxe o Lescano, trouxe aí o La Vega, trouxe o Hércules, né, do Fortaleza, trouxe jogadores jovens, trouxe o Bernal ano passado, trouxe o Kevin Serna ano passado, manteve John Arias, mas o Fluminense continua com o mesmo treinador, Mano Menezes. E essa é a teimosia. Como você, cara, não enxergar uma situação que tá na cara de todo mundo, é você ser muito teimoso, é você jogar com o futuro do clube, cara. Vocês viram ano passado o que o Fluminense passou. Ah, mas o Mano Menezes salvou o Fluminense. Sim, cara, muito obrigado, Mano Menezes. O Fluminense naquele determinado momento talvez precisasse de um cara que fechasse a casinha, não tomasse gol, pontuasse no Campeonato Brasileiro e salvasse a gente do rebaixamento, tá? O cara fez ali 50% de aproveitamento no rebaixamento, salvou a gente. Mas a gente viu que o futebol não era o suficiente para brigar por títulos. E o Fluminense é um clube capaz de brigar por títulos. A gente viu, venceu a Libertadores, foi pra semifinal do Sul-Americano, vai bem, semifinal de Copa do Brasil, ficou em terceiro no Brasileiro em 2022. Então assim, o Fluminense é um time que tem capacidade de brigar por títulos. É um time que é um dos principais do Brasil nesse momento financeiramente? Não. Porém, com esse treinador covarde, é muito improvável que o Fluminense vá longe. Então assim, por que eu acho que o Fluminense pode em determinado momento se vir brigando para não cair? É um treinador que joga para não levar gol. A gente viu isso na final do Campeonato Carioca. O Fluminense não fez frente ao Flamengo, foi covarde. Tecnicamente até era possível. O Fluminense tem bons jogadores, né? Tem um John Arias, que é um craque. Tem um Thiago Silva, que também já é mais velho, mas é um craque. Tem o Ganso, que vai voltar e também é um craque. Tem pelo menos 3 craques no time. O Fluminense é um time bom, tecnicamente.
mas foi covarde. O treinador não coloca o Fluminense para marcar grandes adversários no campo deles, e quando coloca, ele faz um esquema horrível, terrível. O Flamengo saindo com 4 jogadores à saída de bola, ele põe 2 para marcar e deixa o resto do time antes do meio campo. Cara, uma bagunça. Então, pelo treinador do Fluminense, cara, que bota o time para jogar, para não perder, tá? É uma estratégia aqui no Brasileiro. Pode dar certo, você vai somar os seus pontinhos ali, vai ganhar joguinhos de 1 a 0, como o Fluminense mesmo fez no ano passado, mas se a bola teimar e não entrar, meu irmão, você pode muito bem empatar muito, e se você empatar muito, você vai ficar na parte baixa da tabela. Times que têm dificuldade de fazer gols geralmente brigam na parte de baixo da tabela. O Fluminense tem craques, como eu falei, tem bons jovens, mas por conta da covardia e da teimosia da diretoria, eu acho que o Fluminense pode ter um ano difícil. Você acha que eu tô sendo exigente, cara? Se você torce pro Fluminense ou conhece o time do Fluminense, você acha que eu tô sendo exigente nessa análise ou não? Cara, é isso. Pra mim, esses 4 times aí podem sofrer nessa temporada, e pode ter certeza que se eles não reagirem logo, o rebaixamento vai se tornar uma realidade no final do ano. Meu irmão, curte esse vídeo aqui pra você salvar na tua galeria, pra você me cobrar no ano que vem aí. Vê se você concorda que esses 4 times vão brigar pra não cair, ou se você tem algum outro time aí. Comenta aí se você tem algum outro gigante que pode ser que seja surpreendido nessa temporada. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida, fortalece aí se inscrevendo no canal, dando o seu hype. E, meu irmão, ficando aqui no canal, se inscreve. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!